Olá, você que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró no canal 23.2 da TCM, começa agora mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é o vereador professor Francisco Carlos, que já se encontra aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo, vereador. E fique à vontade para fazer as considerações iniciais aí para os nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a você, Bênia, pelo convite, estar aqui conversando com os telespectadores da TV Câmara, do programa Diálogo e Política, não é? A satisfação é nossa. Muito bem. Vereador, nesse primeiro bloco a gente vai explorar um pouquinho mais ali do seu perfil pessoal, né? Então vamos conhecer mais quem é Francisco Carlos, né? Eu sei que o senhor é natural daqui de Mossoró, ali do bairro Boa Vista. O senhor ainda reside por ali, ainda tem ali amigos, vizinhos, parentes? Amigos, vizinhos, porque a minha mãe mora ainda na mesma rua, né? Na rua Francisco Bernardo, onde eu passei minha infância inteira, não é? Então, como minha mãe mora lá, também estou sempre retornando ao pedacinho da rua, que antigamente era conhecido como Alto do Mocó. Ali era a fronteira de Mossoró, a borda de Mossoró. Né? A cidade, o centro, há 12 anos, depois começava a Boa Vista, que não era tão grande como é hoje, não é? Então ficava ali na borda da cidade, da periferia da cidade. Muitas lembranças de lá, hein? É. E aí, vereador, a gente teve acesso às suas informações, a gente viu que o senhor, desde os 20 anos de idade, que o senhor tem aí serviço público prestado, né, na gestão pública e também na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? O senhor faz parte do Departamento de Economia desde 1994, né? É verdade. Eu comecei no serviço público com 20 anos de idade, lá na Secretaria Municipal de Saúde. Na Secretaria Municipal de Saúde eu fiz de tudo, bem. Eu trabalhava no almoxarifado, era almoxarifado e farmácia. Eu entregava o remédio lá no balcão da farmácia. Eu descarregava carro, colocava material nas prateleiras, despachava material para as unidades básicas de saúde, né? Então eu fazia esse trabalho lá e fiz durante vários anos. Ao tempo em que eu fazia esse trabalho na Secretaria de Saúde, eu cursava à noite a administração na universidade. Eu trabalhava de dia na prefeitura e à noite fazendo o curso de administração. Por volta de 1992, eu terminei o curso de administração, ainda trabalhando na prefeitura, no almoxarifado. Depois de terminado, de concluído o curso de administração, em 92, em 94 eu estava prestando concurso público para a universidade e fui aprovado. Comecei a ensinar na universidade com 24 anos de idade. Ainda não é comum, né, um jovem com muito 24 jovem. Anos já ter sido aprovado em um concurso público, em uma universidade pública. E assim eu segui a carreira paralela na universidade e na prefeitura de Mossoró. E aí dentro da UERN você também passou ali por vários setores, né, durante esse tempo que o senhor está lá? Exato. Na universidade eu fui chefe de departamento de economia, eu fui diretor de centro de estudos e pesquisa em desenvolvimento e meio ambiente e fui assessor de planejamento, que é o que equivale hoje ao cargo de pró-reitor de planejamento da universidade. Lá, durante esse período em que estive na assessoria de planejamento, nós conduzimos um processo de planejamento estratégico da universidade, um trabalho muito interessante de planejamento participativo, que durou ainda algum tempo durante a universidade. Após esse ciclo lá na universidade, eu retornei a assumir cargos na prefeitura, porque como funcionário eu não tinha deixado em nenhum período, né? Mas terminando o ciclo desse ciclo lá na universidade como assessor de planejamento, eu me volto à prefeitura para assumir o cargo de diretor administrativo na prefeitura de Mossoró, na Secretaria de Saúde. E lá eu assumi várias funções, chefe de departamento de orçamento e finanças, diretor administrativo, chefe de departamento de materiais. Eu fui várias coisas lá pela saúde até me tornar secretário municipal.
E aí, dentro da prefeitura, dentro do trabalho, né, no município, o senhor foi da saúde e também da Secretaria de Cidadania, que era ali uma pasta que englobava várias outras áreas, né? Como foi o trabalho nesse período? O senhor acha que esse trabalho, durante esse tempo, nessa secretaria, fez com que o senhor tivesse mais uma consciência ali na construção de políticas públicas voltadas ali para essas áreas, digamos assim? Com certeza, Bênia. A experiência na Secretaria da Cidadania foi uma experiência muito rica, tanto do ponto de vista prático, de execução de trabalhos no serviço público, como também foi uma espécie de laboratório também acadêmico, eu poderia dizer assim. Porque o que é que ocorria ali? Eram 4 pastas, 4 secretarias unidas em uma só. E nela nós precisávamos trabalhar um conceito de intersetorialidade, um conceito de sistemas, partindo do pressuposto de que a saúde, o problema da saúde não é só um problema de saúde, é também um problema de educação, é também um problema de cultura, é também um problema social. Então a saúde não pode ser trabalhada isolado, ela tem que ser trabalhada com a interface com essas outras áreas. Então isso é um exercício teórico, não é? Um exercício também conceitual, melhor dizendo. Da mesma forma, a questão da educação. O objeto de trabalho da educação não é e não deve ser só a educação. Porque para um aluno progredir na educação, no ensino, ele precisa também ter uma boa saúde, ele precisa estar inserido em atividades de esporte, ele precisa estar inserido em atividades na área social, na área de cultura. Então, não é pensar só a educação como algo isolado. Então, essas pastas, educação, saúde, cultura, desenvolvimento social e uma quinta, que eu não havia falado, esporte e lazer, eram trabalhados dentro de uma única secretaria para que a gente pudesse exercitar essas interfaces, essas ligações de uma pasta com outra, né? Então, foi uma oportunidade, assim, eu diria assim, muito rica mesmo, né? De poder pensar, refletir, ligar essas pontas, né? O que é que tem a ver uma coisa com outra? Vou dar um exemplo claro do que é trabalhar isso isolado. Dia Mundial da AIDS, por exemplo. É um dia da saúde, que geralmente comemora a saúde. Mas não é só o dia da saúde. É também um dia de combate à AIDS, é um dia para ser trabalhado pela educação. É um dia também para ser trabalhado pelo desenvolvimento social. Sabe o que era que acontecia? Como o teatro é a nossa principal área, né, de promoção de eventos, várias pastas pediam a reserva no teatro para realizarem eventos para tratar do mesmo tema. Por que não juntar, né? Por que não conversar juntos? Por que não, por exemplo, trabalhar a saúde do escolar, que é uma atividade, um programa da saúde, junto com a pasta da educação? Então, esses exercícios a gente fez, foi muito rico, é uma experiência que eu fiz sucedendo 2 outros gestores de políticas públicas que eu admiro muito, que era a professora Isaura Amélia Rosado e Gustavo Rosado, pessoas com as quais eu aprendi muito, não é? Eu fui, então, o 3º secretário da Cidadania. Depois disso, essa experiência foi dissolvida, foi desmanchada em função de questões políticas, né, de interesses outros na área de política. E aí, o senhor passou por 3 ou 4 gestões ali diferentes e elaborou programas para essas gestões, né? Programas muito importantes para o município que ajudaram no desenvolvimento. O senhor poderia destacar alguns deles? Ah, sim. O primeiro programa de governo que eu tive a oportunidade de poder coordenar foi em 2004, na campanha política de Fafá Rosado. Ela estava candidata pela 2ª vez, porque ela já havia sido uma vez anterior. Em 2004, campanha, ela saiu vitoriosa naquela campanha e assumiu em 2005. E ali foram pensadas várias questões dentro desse conceito de intersetorialidade, dentro desse conceito de sistemas. Eu uso hoje, Bênia, quando eu estou dando aula de políticas públicas, eu uso o programa de governo de Fafá Rosado como exemplo. E eu mostro para os alunos, faço a ressalva de que ali não estou fazendo propaganda política, não sei o que e tal, né? E dali surgiram, não da minha cabeça especificamente, porque um programa como aquele, ou como qualquer um outro, não pode sair da cabeça de uma única pessoa. Você não pode ter um gênio que entenda bem, entenda tudo de todas as áreas. Então, você precisa de conversar com as pessoas, unir pessoas, chamar, ouvir
E dali saiu o Sistema Municipal do Meio Ambiente, por exemplo, de onde foi criado na época, Gerência de Meio Ambiente, depois Secretaria, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, saiu o aterro sanitário, saiu essas expansões urbanas que nós vimos em Mossoró hoje, vemos hoje em Mossoró, como o prolongamento da Avenida Abel Coelho. Surgiu um bairro novo ali, o Bela Vista. Muitas pessoas não sabem, né, que ali tem um bairro novo, onde está o shopping, onde está o NP. Aquele prolongamento, o prolongamento da Abel Coelho, ali do Abolição 3 para o Abolição 4, também que abriu-se uma grande área de expansão urbana. A duplicação da Antônio Campos, que dá para o Erne, uma outra. O corredor cultural da Avenida Rio Branco, que já tinha o teatro, que já tinha a Estação das Artes, ganhou aquela duplicação, e juntamente com o Memorial da Resistência, com a Praça da Convivência, com a Praça de Esportes. Isso tudo, lembrando que não saiu todo da minha cabeça, né? Isso foram ideias que foram trazidas por muitas pessoas e que a gente teve a sorte e a graça de poder coordenar essas inteligências para fazer ali um programa de governo que realmente foi responsável por uma quantidade de obras muito substantiva em Mossoró. E o senhor fala sobre a integração e é muito importante ouvir e dialogar, né, com vários setores ali. E é justamente isso, isso que tem sido feito também lá na Câmara Municipal, né? Nós passamos agora por aquela questão da votação da reforma da Previdência, onde os impactos foram minimizados através de muito diálogo, né? É verdade. A política é feita essencialmente pelo diálogo, não é? A política é a arte de dialogar. Se você não está disposto a dialogar para influenciar, mas também se permitir ser influenciado, então você não está querendo fazer política dentro de um espaço democrático. Você está querendo ser autoritário, você está querendo ser, né, uma espécie de ditador, autocrata, né, em que as suas ideias valem mais e são mais importantes do que as outras, né? Isso, infelizmente, ainda acontece na política, acontece na cidade de Mossoró, mas a Câmara deve ser esse espaço de sopesar, de dar equilíbrio a isso, né? E acho que a Câmara deu, sim, esse equilíbrio, esse contraponto em vários momentos. Um deles foi esse da reforma da Previdência, onde foi possível melhorar o texto, não é? Permitir que o município avançasse em determinados aspectos, se adequando a uma legislação nacional, mas impactando menos o servidor público municipal. Vereador, e é justamente, aproveitei o gancho, né, para já convidar as pessoas que estão assistindo a gente para no segundo bloco ficarem atentos, porque a gente tem muito mais papo, muito mais entrevista com o vereador professor Francisco Carlos. A gente faz um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta com mais diálogo e política. A Rota do Sal é mais um produto que compõe essa riqueza que essa região oferece para a atividade do turismo. Então, a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo tomou essa iniciativa, juntamente com a Socel, para que a gente pudesse ter a oportunidade de trazer aqui empresários, presidentes de instituições, em suma, todo o trade turístico, para que a gente pudesse ter um conhecimento também de como é feito essa rota, como é que ela é produzida. A Rota do Sal vem com essa proposta de estimular esse turismo, a interiorização desse turismo, a diversificação desse turismo. A oportunidade que a Socel coloca de disponibilizar para o público para visitar nossas instalações e conhecer como é que esse sal é produzido, tanto contribui do ponto de vista turístico, como um atrativo, um equipamento turístico de relevância, como contribui para dinamizar a nossa economia local. O povo de Mossoró e região e de outros estados precisam conhecer toda essa estrutura fabulosa, um presente da natureza e um presente para a nossa cidade. Então fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe que nos proporcionou esse momento aqui de vir conhecer e realmente tirar essa realidade que é que toda essa estrutura. Após a apresentação da Rota do Sal do RN na Frente Parlamentar de Turismo, a Salina Santa Clara recebeu a sua comissão a fim de apresentar a produção e o beneficiamento do sal marinho potiguar. Para nós que fazemos a Rota do Sal do RN,
foi muito importante essa visita, porque vem cada vez mais crescendo e atingindo o seu objetivo, que é aproximar a atividade salineira da sociedade, recebendo visitantes, turistas pedagógicos e de lazer. Venha conhecer a Rota do Sal do RN. Em Mossoró, entre o Vale do Açu e o Alto Oeste, existe uma entidade que é referência no tratamento do câncer. É a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, um serviço completo, com 90% dos pacientes atendidos pelo SUS. São 2 unidades hospitalares. A primeira conta diariamente com médicos oncologistas e hematologistas, dispondo de centros cirúrgicos, UTIs e tratamento diferenciado dos casos pediátricos com sala pedagógica. Nesta unidade, são atendidos aproximadamente 200 pacientes por dia. Aqui, eles recebem o amor e cuidado necessários para uma recuperação mais rápida. A segunda unidade é especializada no serviço de radioterapia e atende cerca de 80 pacientes diariamente. Ela oferece as tecnologias mais avançadas na área, com equipamentos encontrados somente nos melhores hospitais do país. A entidade também é credenciada ao CNPq, oportunizando diversas ações no campo da pesquisa e extensão e fomentando uma maior integração entre o serviço de saúde e as instituições de ensino de Mossoró e região. A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer é referência em assistência oncológica na capital do semiárido, tratando aproximadamente 800 vidas provenientes de 64 municípios. É muito mais comodidade e praticidade para as pessoas. Quem conhece, confirma. Uma equipe de profissionais completa está sempre a postos para oferecer o melhor tratamento a cada paciente. Você pode ajudar essa entidade a crescer ainda mais. Faça sua doação. Colabore com o trabalho da Liga Mossoroense. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Aqui ao meu lado o vereador professor Francisco Carlos, que no primeiro bloco falava um pouquinho mais ali das informações pessoais, né? Falava um pouquinho da trajetória dentro da UERN, na gestão pública. E agora a gente vem um pouquinho aqui para a Câmara Municipal de Mossoró. O senhor já está no seu 3º mandato, né, lá. E agora o senhor faz parte do Avante, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho lá dentro da Câmara e as bandeiras que o senhor defende. Eu vi que o senhor defende saúde, cultura, educação. É um misto de bandeiras e de áreas que são importantíssimas para o município, né? Bem, na primeira vez em que eu fui candidato, né, que resolvi ser candidato, eu estava ocupando a função de secretário da Cidadania no governo de Fafá Rosado, que, me permita dizer, foi uma grande prefeita em Mossoró, né, responsável pela execução de um número de obras muito grande em nossa cidade. Eu decidi me afastar da Secretaria da Cidadania para lançar o meu nome e trabalhar uma candidatura a vereador. Foi tudo muito rápido, né? Eu tomei essa decisão já no mês de dezembro de 2011, não tinha pensado nisso em outro momento, nunca tinha me visto candidato, nunca tinha me visto político, não era isso que eu imaginava para mim. Eu imaginava a minha vida na academia, né? Desenvolvendo uma vida acadêmica e eventualmente ocupando algum cargo, né, para exercitar inclusive aquilo que a gente conversa e discute na academia, que é também muito engraçado, né, Beni? A gente é professor e os professores têm um pouco disso, né? Tem solução para tudo, né? Em economia, então, se o ministro aumenta o juro, a gente diz que era para ter baixado. Se baixa, a gente diz que era para ter subido. Aí eu brinco, inclusive, com meus alunos. A questão e se alguém pegar a caneta e colocar na sua mão, você vai fazer como para resolver? Não é? Então, ir para a prática, vamos dizer assim, assumir funções, era também um desafio para mim de procurar integrar essas questões, né, que a gente discute na academia. Pois bem,
Eu deixo a Secretaria da Cidadania no mês de março de 2012 para me lançar candidato e onde tenho que tomar uma decisão. Com que nome eu vou me apresentar para o eleitorado moçoroense? Eu era funcionário da saúde, né? E era professor da universidade. Mas eu também tinha um trabalho na cultura, porque a cidadania, como ela trabalhava, né, com várias áreas, a cultura, saúde, educação, desenvolvimento social, que nome vai ser? Vai ser Francisco Carlos, vai ser Chico Carlos, vai ser... O que é que vai ser o nome político, né? Sim. Então eu tomo uma decisão naquele instante que deveria ser professor Francisco Carlos. O professor Francisco Carlos. E me apresentar como professor era para mim importante, para me reafirmar como tal, não é? Como alguém que preza, que defende a categoria, a profissão, mas sobretudo como filho de professor, sobrinho de vários outros professores e professoras, eu precisava ir para a política para defender a bandeira da educação. E essa era a minha principal bandeira. E ao longo desses 9 anos que estou na Câmara Municipal de Mossoró, pouco mais de 9 anos, tem sido o principal objeto de minhas preocupações. Embora que eu também me envolva, claro, com várias outras áreas de interesse da comunidade moçoroense. A saúde, a cultura, o desenvolvimento social, a zona rural de Mossoró, o desenvolvimento econômico, socioeconômico da cidade como um todo, não é? Então são questões que a gente tem procurado, nós temos procurado oferecer e dar alguma atenção. Desenvolvimento urbanístico da cidade de Mossoró. Eu participei da coordenação do Congresso da Cidade, no governo de Fafá Rosado, que permitiu a elaboração do Plano Diretor de Mossoró, que está em vigor, do Código de Meio Ambiente da cidade e também do Código de Obras e Posturas. E eu, por esse tempo, eu tenho cobrado que o município atualize o Plano Diretor de Mossoró, porque você não pode ter uma cidade saudável, uma cidade preparada para o futuro, que possa oferecer serviços, mobilidade urbana, que possa oferecer um mínimo de qualidade de vida se você não tiver um planejamento urbanístico pensado, não só do ponto de vista de prédio, de ruas, de asfaltos, mas também de seus equipamentos sociais, etc. E tudo isso está no plano diretor, a gente tem cobrado a atualização. Então são várias as áreas de interesse, né? A gente, apesar de gostar muito da área da educação, mas a gente precisa também dar atenção a outras questões. E o governo Fafá Rosado, né, como o senhor bem falou, deu o start ali para vários projetos pioneiros no município, né? Mas seguindo por essa linha da educação, o senhor é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara. Há bastante tempo, inclusive, que o senhor está ali à frente dos trabalhos. As reuniões são bem frequentes, inclusive com participação também de público externo. Isso é muito importante, né, vereador? É verdade. Eu presido a Comissão de Educação desde o primeiro ano que estou na Câmara. Então, nós estamos agora, eu estou agora já no 10º ano, entramos para o 10º ano e durante todo esse período eu presidi a Comissão de Educação. Nela, nós implantamos um trabalho inovador em câmaras municipais, que é chamar a população, chamar a comunidade, e em especial aquelas que participam e que acompanham do movimento educacional, para que a gente possa discutir a elaboração de pareceres dos projetos que estão em tramitação, que passam pela Comissão de Educação e também discutir temas importantes de interesse da educação. Então, a gente alterna uma reunião para discutir projetos e elaboração de pareceres e outra reunião para discutir temas de interesse do movimento educacional. E assim temos feito, né? Essa experiência nós passamos a transmitir pela televisão, quando já tinha a TV Câmara, num outro formato, né? Passamos a transmitir pela televisão e chamar a comunidade. E isso fez com que outras comissões passassem também a fazer o mesmo. E várias outras, eu acho que talvez quase todas, se reúnem e transmitem essas reuniões, que eu acho que é o correto, é o certo. Isso não é inovador em legislativo, porque já acontece no Senado, acontece na Câmara Federal, não é? Acontece na Assembleia Legislativa, mas em câmaras municipais a gente tem aí teve essa oportunidade de lançar esse trabalho há cerca de 9 anos. Ali nos bastidores, a gente sempre, quando pega a agenda da semana e tem marcada sempre, às sextas-feiras, né, as reuniões da Comissão
de educação, e aí ali nos bastidores comentaram, essa reunião de hoje é a que mais demora, a reunião de hoje a gente sempre se pergunta, vai ter ou não vai? Sempre tem, sempre tem, e com participação de professores, de estudantes, o que é muito bacana e enriquece muito os conteúdos, e até também a questão de indicações, né? Vocês escutam bastante esse público, né? É verdade, nós escutamos o público, nós ouvimos, a gente procura, ao emitir os pareceres no âmbito da comissão, ouvir quem está vivenciando o fazer educacional. E isso tem sido bastante produtivo, tem sido enriquecedor, inclusive para mim. Eu acho ótimo quando vejo, né, os professores, diretores de escola, da rede estadual, municipal, da universidade, porque aquilo ali também contribui muito para mim, eu aprendo muito com eles. E fico querendo imaginar que aquilo também é um espaço pedagógico para quem está assistindo de casa às reuniões da comissão, porque tem acesso, contato com vários outros tipos de tema, sem aquele calor da disputa, da retórica e da disputa política que acontece no plenário durante as sessões ordinárias, né? Porque aí ali vira uma outra coisa, uma outra situação, né? Diferente durante a reunião da comissão, que ali estão todos procurando ir numa mesma direção, no mesmo caminho, né? É pedagógico, eu diria. Eu lembro que no período mais forte da pandemia, a gente pode dizer ali, em março, maio, né, de 2020, por ali, vocês sempre discutiam a questão do ensino remoto, né, da importância de se ter atenção no ensino remoto e também da questão da saúde mental, que foi pauta durante várias sessões lá, né? Foi, exato. Nós fizemos reuniões por meio remoto, convidando especialistas no tema, não só da área educacional, mas também psicólogos, psiquiatras, profissionais das mais diferentes áreas, para discutir o impacto do ensino remoto e da pandemia e do ensino remoto sobre a saúde mental de professores, de alunos, de pais de alunos, né? Nós devemos ter feito 2 ou 3 encontros, né, com esse objetivo nos anos de 2020 e 2021. Discutimos também, para além da questão específica de saúde mental, o próprio exercício do ensino por meio remoto. O que era possível fazer para melhorar, para alcançar, para deixar com que as crianças e adolescentes tivessem acesso à educação. Porque foi um período realmente muito difícil para todos, não só pela quantidade de mortes que foram registradas, né? Uma coisa assim espantosa, não é? Que assombrou o mundo e nos assombrou também aqui em nossa cidade, mas aquilo deixou uma sequela também muito grande no desenvolvimento educacional das crianças. É possível que as crianças e adolescentes, especialmente da educação pública, tenham tido o seu desenvolvimento educacional comprometido. São 2 anos, em que passaram de ano, né? Pelas circunstâncias, sim, passaram de ano. Mas muitas vão levar essa perda, né? Esse prejuízo em termos de desenvolvimento educacional ao longo de todo o curso de sua vida. E aí a gente imagina assim, mas as ferramentas digitais estão aí disponíveis para quem quiser acessá-las. Não é bem assim, né, professor? Inclusive, a inclusão digital é uma coisa ainda que precisa ser muito debatida, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, né? Com certeza, Bênia. O ensino remoto, ele não é amplo, geral e restrito, ele não é universal, exatamente porque existem dificuldades de acesso e de dispositivos, quer dizer, ter o dispositivo eletrônico, o computador, o notebook ou o smartphone, e tendo o dispositivo, ter a conexão. E às vezes, quando tem uma coisa, não tem a outra, né? Ou às vezes, quando tem, o aparelho é antigo, ou a conexão é ruim. Eu vi aí, aparecem vários memes e vários filminhos, mas alguns deles, apesar de engraçados, reais, de uma criança em cima de uma árvore para poder pegar o sinal do Wi-Fi, assistindo a aula de cima da árvore, né? Então isso pode até parecer assim engraçado, mas é um drama, né? É uma coisa dramática mesmo, né? Que afetou aí milhares, se não milhões de crianças. No Brasil, 49% das crianças e adolescentes não aprenderam a ler nos 5 e 6 anos, que é a idade certa para aprender a ler. 49% que deveriam ter aprendido na idade certa, não aprenderam por causa da pandemia. E aqui em Mossoró, a gente tem sempre perguntado, e como está Mossoró? Quantas crianças deixaram de aprender na idade certa? E nós cobramos isso porque nós não temos dados. Nós pedimos à prefeitura um plano
de retomada da educação depois da pandemia. A prefeitura dizia que tinha um plano, mas não mostrava o plano. Aí nós pedimos esse plano de recuperação da defasagem, e a prefeitura diz que tem esse plano, mas não mostra o plano. Então, e agora a gente está mais uma vez perguntando, como já faz 2 meses que tenho falado disso, em várias ocasiões, quantas crianças não aprenderam a ler? A gente precisa saber, porque isso deve ser motivo de um esforço da comunidade. Não é para ser um esforço e uma preocupação só da Secretaria da Educação e da Prefeitura. Esse drama deveria ser um drama a preocupar toda a sociedade, porque isso afeta a todos, né? As pessoas que não aprendem na idade certa, no tempo certo, levam esse prejuízo para todo o curso de sua vida, né? E esse prejuízo afeta a ele como profissional, no momento de arrumar um emprego, no momento de conseguir melhoria dos salários, e afetando a ele, afeta a sua família, afeta ao Estado, porque é um indivíduo que vai precisar mais de programas sociais, né, do município, atinge as empresas na dificuldade de ter acesso à mão de obra, né? Então, essa questão é uma questão que deveria ser um projeto de país, um projeto de sociedade, a se preocupar com a educação. E a gente volta lá para o ponto inicial, onde o senhor falava que tudo está interligado, né? É necessário realmente um esforço não só do poder público, mas também da comunidade em geral e de todos. E aí, dentro dessa vertente aí que o senhor falou sobre a educação no município, a gente tem a pauta, o senhor, na verdade, tem apresentado a pauta constante, que é da gestão democrática, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está em casa o que é gestão democrática e por que ela é tão importante e por que o senhor a defende tanto. Olha, a gestão democrática diz respeito a várias questões. A mais visível dela é a eleição de diretor de escola. Por que a eleição para diretor de escola? Porque, infelizmente, a indicação política poderia ser mais criteriosa. Poderia ser mais criteriosa no sentido de que alguém vai indicar politicamente um diretor de escola, qual é o perfil dessa pessoa, qual é a experiência que ela tem, o que é que ela pode levar para a escola, não é? Então, isso faria com que a pessoa, mesmo indicada, pudesse ter condições técnicas e profissionais, né, de oferecer para a escola uma gestão escolar exitosa. Aí, o que é que muitas vezes acontece? A indicação política coloca uma pessoa que não tem um perfil. Não é que ela seja incompetente, seja incapaz, mas não tem um perfil. Como, por exemplo, um advogado que é um profissional bem formado para várias áreas, mas não foi preparado para gerir uma escola, né? Não tem esse preparo. Isso não acontece até de ter pessoas com ensino médio, né, gerenciando, gestando. Então, a indicação política, né, poderia não agravar esse problema, mas infelizmente agrava. A eleição direta permitiria que só se candidatasse pessoas que tivessem o perfil. Uma vez eleito, ele teria já definido o seu perfil adequado e teria o respaldo de toda a comunidade escolar, porque aí quando você chega com respaldo, você é mais aceito, você transita melhor, né? As suas ideias são melhor trabalhadas, você tem uma interlocução melhor com os segmentos escolares, professores, servidores, né, técnicos administrativos da escola, os pais dos alunos, né? Então você transita melhor. A eleição direta para diretor de escola, então, é importante para a melhoria da qualidade do ensino. Se a gente pensar nisso de uma forma macro, é cobrar o mínimo, né? Que você tenha capacitação para estar ali ocupando aquele cargo. E aí, seguindo nessa linha de cobrança, eu também, só para finalizar, porque o nosso tempo é bem curtinho, mas eu tenho cobrado bastante o cumprimento das leis, né, já sancionadas no município. Isso é muito importante, porque não adianta um vereador criar 400 projetos de lei, e eles não serem aplicados ali na prática, né, vereador? Eu lamento muito isso, né? Porque um projeto que é aprovado e não é executado significa um prejuízo enorme para a sociedade. Ele é um prejuízo porque a Câmara Municipal é uma casa legislativa. A sua função primordial e essencial é produzir leis. É também fiscalizar, é também debater projetos e temas importantes, mas é essencialmente elaborar lei, por isso se chama legislativo. Então, ali são pagos os vereadores, são pagos os servidores, técnicos administrativos, toda uma estrutura que é colocada à disposição da Casa Legislativa. Olha aqui a TV Câmara, né?
Tudo isso tem um custo, né? Material de expediente, né? Uma série de coisas, internet. E tudo isso para uma coisa, para produzir leis. Aí o vereador produz a lei não é cumprida. Então isso é um prejuízo enorme para a sociedade, além também da frustração da população, porque quando a lei é aprovada, é divulgado, olha, tal coisa vai ser feita, isso vai melhorar, aquilo vai acontecer. Cria-se também uma expectativa que é frustrada, né? Então nós temos aí um prejuízo enorme, a gente lamenta, porque são bem mais do que 100 leis aprovadas na Câmara Municipal de Mossoró que são simplesmente ignoradas. Vereador, quero agradecer a sua presença aqui no programa Diálogo e Política. Fique à vontade para vir outras vezes, sinta-se convidado, né? A gente renderia assunto aí para mais uns 30 programas, mas eu quero agradecer a sua presença e deixar aí o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais. Agradecer a você, bem, agradecer a TV Câmara. É ótimo esse espaço, muito bom a proposta, muito boa a proposta do programa. A gente espera estar aqui em várias outras ocasiões. Muito obrigada pela presença. E você que está acompanhando, que gosta do professor Francisco Carlos e também dos outros parlamentares da Câmara, não perca a transmissão das sessões ordinárias que acontece sempre às terças e quartas-feiras, às 9 da manhã. E aí você pode acompanhar o trabalho do seu vereador e da sua vereadora. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Diálogo e Política.